Solicito ao senhor primeiro secretário que faça a chamada dos seus vereadores para a constatação do quórum. Antônio Carlos Domingues, presente. Benedito Roberto Meira, presente. Cara Ranieri Baceto, presente. Edmilson Marinho da Silva Júnior, presente. Edson Miguel de Jesus, presente. Estela Alexandre Magro, ausente. Fabiano André Lucas Mariano, presente. Guilherme Beirel Cardoso, presente. José Roberto Martins Segala, presente. Júlio César Aparecido de Souza, presente. Luiz Eduardo Penteado Borgo, presente. Marcelo Roberto Afonso, presente. Marcos Antônio de Souza, presente. Milton César Sardim, presente. Renato Celso Bonano Purini, presente. Biratã Castro Sanches, presente. Vanderlei Rodrigues Júnior, presente. Líder, senhor presidente. 16 vereadores presentes, acórdão regimental, reaberto os trabalhos às 21h16. Nós temos 3 mensagens. A primeira depende de parecer da Comissão de Economia, que já tramitou na Comissão de Justiça. As outras 2 dependem da Comissão de Justiça e de Economia. Vereadora Chiara. Para a primeira mensagem. Para nomear relator. Presidente, vereador Guilherme, continua a DOC? Continua? Sim. Então, nomeia o vereador Guilherme Berriel. É a mensagem. Na mensagem, a primeira mensagem. Normal tramitação. Aos demais membros. Acompanho o relator, presidente. Acompanho o relator. Acompanho o relator, presidente. Comissão de Economia dá pela normal tramitação. A do Meira? Precisa tramitar. A segunda emenda. É isso? Precisa tramitar na Comissão de Justiça e de Economia. A segunda emenda do vereador Meira. Eu nomeio o doutor Segala como relator. Os vereadores estão perdidos. Senhor presidente, não há nenhum impedimento legal que impeça que essa mensagem tramite normalmente. Pela normal tramitação, se fui claro. Edmilson. Acompanho o relator. Renato. Eu entendo que, por estarmos no período pré-eleitoral e termos uma conduta vedada a esse tipo de assunto, eu opino pela não tramitação. Pastor Edson. Acompanho o relator. A Comissão de Constituição e Justiça dá pela normal tramitação por maioria de votos. A próxima Comissão de Economia. Vereadora Chiara. Nomeia o vereador Marcelo Afonso. Eu aceito o voto da relatora. Senhor. Vereador Marcelo, tem que dar pela normal tramitação? Pessoal, só um minutinho, vereadora. Eu peço, só para que a gente possa... Peço um pouco de silêncio para que os vereadores possam fazer as indicações, para que a gente não tenha problema de entendimento. Presidente, eu acompanho o relator por normal tramitação. Acompanho o relator também. Acompanho o relator. Comissão de Economia dá pela normal tramitação. Agora é a terceira mensagem, que é a última do Vale 1150, que foi a última que a prefeita encaminhou à Comissão de Justiça para nomear relator. Eu nomeio o doutor Segala novamente. Senhor presidente, essa mensagem modificativa traz uma complicação natural. A senhora prefeita
envia uma e logo em seguida envia outra com um valor mais baixo. O ideal seria que ela tivesse retirado a primeira e completado a segunda com aquilo que estava na primeira e que não devia ser votado. Mas não fez assim, paciência, eu vou dar pela normal tramitação. Vereador Edmilson. Acompanho o relator. Vereador Edson. Acompanho o relator. Vereador Renato. Acompanho o relator. A Comissão de Constituição e Justiça dá pela normal tramitação. Próxima comissão, Comissão de Economia. Nomeio o vereador Beto. Pela normal tramitação. Dou pela Aos normal membros. tramitação. Acompanho o relator. Acompanho o relator, presidente. Acompanho o relator, presidente. Comissão de Economia dá pela normal tramitação. Agora está em discussão a primeira mensagem. Ninguém querendo fazer uso da palavra, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado a primeira mensagem. Agora está em discussão a emenda. A primeira mensagem é aquela de 1250 que a prefeita enviou lá atrás. Essa, então, coloquei em discussão e votamos, aprovou. Agora está em discussão a emenda do vereador Meira. Está em discussão. Vai falar, vereador? Ninguém querendo, pede a palavra, Coronel Meira terá 10 minutos. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, público que nos assiste, nos ouve, eu decidi apresentar essa emenda, reajustando o vale alimentação para R$ 1.412, que é o valor de um salário mínimo. Nós não podemos colocar lá um salário mínimo, né? Há vedação constitucional nesse sentido, porque entendemos que o vale alimentação, em que pese os servidores aposentados não receberem essa bonificação, nós entendemos que isso não é salário, isso não faz parte, isso é uma verba indenizatória. Portanto, as restrições impostas pelo Tribunal de Contas, quem quer que seja, em razão do ano eleitoral, ao meu ver, elas não prosperam em relação ao vale alimentação especificamente. Se eu estivesse apresentando uma emenda aqui, além do reajuste do período inflacionário, mais um aumento real, aí sim eu estaria incorrendo num vício de iniciativa por parte desse vereador. Portanto, o reajuste do vale alimentação, além de ser justo, né, para os servidores, é uma forma de fazer uma correção necessária para o vale. Muitos servidores hoje, em especial aqueles que ganham muito pouco, dependem para a sua sobrevivência, dependem para fazer o supermercado do vale alimentação. Então, corrigir o vale alimentação com o percentual da inflação é muito pouco, mesmo porque os alimentos e todos aquilo que o consumidor necessita no seu dia a dia para a sua sobrevivência, nos itens imprescindíveis para a sua sobrevivência, que ele vai ao supermercado comprar, ele precisa que tenha um reajuste que acompanhe os valores das mercadorias, que subiram demasiadamente acima do valor inflacionário. Então, na minha condição e na minha prerrogativa de vereador, como eu tenho essa prerrogativa de apresentar a emenda, eu decidi apresentar a emenda e eu espero que os pares aqui compreendam, entendam e também apoiem, porque caberá tão somente à prefeita o veto. E mesmo que ela vete, nós temos também a prerrogativa de derrubar o veto. E uma vez derrubado o veto, ao meu ver, o percentual que nós estamos atribuindo ao vale alimentação, ele passa a ser legal. Se alguém quiser questionar o valor, vai ter que ser a própria prefeita. A prefeita não vai entrar com uma ação contra ela própria. Então, eu entendo
que o percentual que nós estamos apresentando, além de justo, eu entendo também que ele tem uma perfeita harmonia com a legislação vigente. É só, senhor presidente. Peço reserva do meu tempo, caso seja necessário. O senhor dispõe de 7 minutos. Continua em discussão. Pede a palavra ao vereador Eduardo. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, a gente tem que derrubar algumas lendas urbanas. Dentre elas, que eu acabei de falar com o vereador Purini, aqui o parlamentar não pode fazer emenda ao projeto de lei que impacte em gasto no executivo. Isso é lenda urbana. E eu tenho defendido esse posicionamento muitas vezes aqui nesse plenário, e algumas pessoas que não estão familiarizadas com o direito me questionam. Não, mas não pode. Pode. Bom, Borgo, mas você acha desse jeito? Eu e o Supremo Tribunal Federal. Então eu acho que eu estou certo. Porque se o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, o que significa isso aí? Vale para todo mundo. Recurso extraordinário. Firma uma tese constando o seguinte: tese 917, no recurso extraordinário número 878-911 do Rio de Janeiro. O que fala essa tese? Não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo, lei que, embora crie despesa para a administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos, nem do regime jurídico de servidores públicos. A emenda do vereador Meira tem alguma coisa a ver com a estrutura ou atribuição dos órgãos ou do regime jurídico dos servidores? Não. Então pode criar despesa? Pode. Mas quem falou isso aí? Supremo Tribunal Federal. Então não vem com lenda urbana. Ah, não pode criar gasto? Pode. Pode, porque o Supremo falou que pode, em algumas situações. Outra situação também que é pacificado na jurisprudência, vício de iniciativa. O próprio nome diz, o vício da iniciativa. A iniciativa do projeto de onde veio? Foi daqui? Não. A iniciativa foi de quem? Da prefeita. O que nós estamos fazendo aqui? É uma iniciativa? Está iniciando o projeto? Não. Então não há vício de iniciativa. Então outra lenda urbana que a gente precisa derrubar. Outra coisa, nós temos os princípios constitucionais da razoabilidade, princípios que devem ser respeitados. Aqui nessa casa, os servidores vão ganhar 1.400. Ah, mas questão da lei eleitoral que não pode dar aumento no período de... O próprio Tribunal de Contas, a gente estava conversando aqui, mudou de posicionamento. Primeiro falou que não poderia nos 180 dias... antes da eleição, depois mudou, falou que não pode no ano da eleição. O vereador Meira falou, é correto. Nós aprovando aqui a emenda para 1412, a prefeita, ela quis, se ela quiser, ela vete. Vindo para cá, cabe a nós derrubarmos o veto. Quem vai entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade? O sindicato? O Chico vai fazer isso, Chico? Jamais. Partido político vai entrar? Presidente da República, Procurador-Geral de Justiça, a mesa da... Bom, aí eu tenho medo. Enfim. Estou sendo sincero. Mas, enfim, consideramos justos, até porque o aumento que nós temos sentido no supermercado está sendo absurdo. A gente entra lá com 300, 400 reais na mão, sai com 2, 3 sacolinhas e a dificuldade é muito grande, além do que os servidores merecem, já que tem que acompanhar a inflação nesses quase 5%, que recebam um aumento justo no Vale. Então, vereador Meira, votarei a favor e peço aos nobres pares que acompanhem nessa votação desta emenda. Faço reserva do meu tempo. O senhor dispõe de 5
6 minutos. Continua em discussão. Pede a palavra o vereador Ubiratã. Presidente, eu vou ser breve, porque eu tenho alguns conceitos, já dividi com os meus amigos aqui, com os meus pares. Primeiramente, boa noite a todos, né? E eu tenho alguns conceitos. Eu acredito que o Tribunal de Contas ele não legisla, ele aponta. E quando ele aponta, cabe a quem foi apontado a justificativa desses gastos. Então, é mais do que simplesmente isso ou aquilo. É uma questão de tomada de decisões. Já foi dito aqui, e eu também concordo, os funcionários da casa receberam, no período correto, um aumento, né, do seu vale-compra. Nada mais justo, nada mais claro e límpido de que isso também seja isonômico para os outros servidores do nosso município. Explico por quê. Explico por quê. Nós vivemos um superávit no município, nós estamos com a FUNPREV equilibrada, e, como já foi dito aqui, inclusive, não é verba indenizatória, não vai para a aposentadoria de ninguém, não é vantagem para ninguém na época das suas aposentadorias. E nós temos pessoas aqui no nosso município que só ganham o salário mínimo, ou o mínimo do piso da categoria, se considerarmos o vale-compra, Coronel Meira. Então, existem pessoas que ganham abaixo do salário, e que só são completados esses ganhos a partir do Vale Alimentação. Então, é óbvio que existe uma diferença brutal, abissal, entre aquilo que nós queremos, aquilo que desejamos, em relação àquilo que aqueles que governam, aqueles que são os gestores, pensam como organização. Eu teria coragem, sim. Eu faria, sim. Porque é uma questão de reconhecimento. Como foi elencado aqui pelos meus antecessores, lamento que haja esse tipo de situação que é decidida por nós. Acho que se houvesse um pouco mais de empatia, nós teríamos, sim, a categoria valorizada, todos os servidores trabalhando de forma contente. Então, em que pese todos os desdobramentos, eu não tenho aqui... Eu não sou o João Bidu, né, que vai descobrir o futuro. Hoje eu votarei, perdão, desculpa, mas 9h30 da noite vocês têm que me dar um desconto. Mas eu não sei prever o futuro. O que eu sei é do agora, e a decisão que eu tomo agora é acompanhar a emenda e torcer para que todos os servidores sejam reconhecidos. Deus abençoe. Não pediu. Continua em discussão. Ninguém quer fazer uso da palavra. Está em votação. Votação nominal. Ao senhor primeiro secretário para a chamada dos senhores vereadores. Os favoráveis à emenda do Coronel Meira diga sim, os contrários digam não. Antônio Carlos Domingues. Sim. Benedito Roberto Meira. Sim. Chiara Ranieri Baceto. Sim. Edmilson Marinho da Silva Júnior. Eu vou votar com o Beto hoje, sim. Edson Miguel de Jesus. Sim. Estela Alexandre Maga ausente. Fabiano André Lucas Mariano. Sim, presidente. Guilherme Berreal Cardoso. Sim. José Roberto Martins Segala. Senhor presidente, é bonito ver situação e oposição unidas, né? É bonito, né? Sim. Júlio César Aparecido de Souza. Sim. Luiz Eduardo Penteado Borgo. Senhor presidente, com declaração de voto, meu voto é sim, mas espero de coração que a prefeita não vete essa emenda e, se vetar, pelo que eu estou vendo aqui, que será por votação totalitária,
Eu tenho a esperança que, se a prefeita vetar, os mesmos aqui que estão aprovando, que nós possamos derrubar o veto da prefeita. Marcos Antônio de Souza, Marcelo Roberto Afonso. Votamos sim também, presidente. Marcos Antônio de Souza. Sim, senhor presidente. Milton César de Souza Sardim. Sim, presidente. Renato Celso Bonano Purini. Sim. O Biratã Castro Sanches. Sim. Vanderlei Rodrigues Júnior. Eu voto sim também. (16) Sim, aprovado a emenda. Tem que votar, né? Agora está em discussão a última mensagem. Ninguém querendo fazer uso da palavra. Está em votação. Nominal. Votação nominal, requerida pelos demais vereadores. Ao primeiro secretário para a chamada dos senhores vereadores. Só os favoráveis à mensagem, à última mensagem, digam sim. Os contrários, digam não. Antônio Carlos Domingues. Para esclarecimento, presidente. Só para esclarecer o que significa, o que traz essa emenda, porque se votar sim nessa emenda, derruba os 1.412, hein? Sim, essa última emenda é 1.150. Mas nós temos que colocá-la para ser votado também. Só, pessoal, eu peço, o pessoal da galeria não ajudar, os vereadores podem votar errado, porque está muito barulho. Eu peço a atenção do pessoal da galeria, senão pode dar confusão aqui para os senhores vereadores. Nós aprovamos a primeira emenda, que era 1.250, e nós aprovamos a segunda emenda, que era do Coronel Meira, 1.412. A terceira emenda, ela vai diminuir para 1.150. Então, ela já foi discutida, agora está em votação. Então, os vereadores que forem favoráveis, digam sim. Os contrários, digam não. Antônio Carlos Domingues. Não. Benedito Roberto Meira. Não. Chiara Ranieri Baceto. Vereadora Chiara disse não. Edmilson Marinho da Silva Júnior. Não. Edson Miguel de Jesus. Não. Estela Alexandre Almagro ausente. Fabiano André Lucas Mariano. Não. Guilherme Berrel Cardoso. Não. José Roberto Martins Segala. Não. Júlio César Aparecido de Souza. Não. Luiz Eduardo Penteado Borgo. Não. Marcelo Roberto Afonso. Não, presidente. Marcos Antônio de Souza, não. Milton César de Souza Sardim. Também não. Renato Celso Bonano Purini. Não. O Biratã Cássio Sanches. Não, presidente. E Vanderlei Rodrigues Júnior. Eu voto não. 16 não, rejeitado a emenda. A mensagem. Passaremos agora à discussão do projeto. Ninguém querendo fazer o uso da palavra, está em votação. Votação nominal requerida por diversos vereadores. Os favoráveis, diga sim, os contrários, diga não. Ao projeto. Uma questão de ordem, senhor presidente. Deferido. Eu quero deixar registrado que votaria sim no projeto, claro, né? Mas por a minha esposa ser servidora e por haver, né, talvez aí lá no futuro, sei lá, alguma incompatibilidade, alguma coisa nesse sentido, me declaro impedido de votar, mas deixando registrado que votaria sim, com certeza. Então temos um impedimento declarado pelo vereador Mariano. Passaremos a chamada dos seus vereadores. Os favoráveis digam sim, os contrários digam não. Antônio Carlos Domingues. Sim. Benedito Roberto Meira. Sim. Chiara Ranieri Baceto.
Edmilson Marinho da Silva Júnior. Sim. Edson Miguel de Jesus. Sim. Estela Alexandre Amarga ausente. Fabiano André Lucas Mariano. Declarou impedimento. Guilherme Berreal Cardoso. Sim. José Roberto Martins Segala. Júlio César Aparecido de Souza. Sim. Luiz Eduardo Penteado Borgo. Sim. Marcelo Roberto Sim. Afonso. Marcos Antônio de Souza, sim. Milton César de Souza Sardim. Sim. Renato Celso Bodano Purini. Ubiratã Cássio Sanches. Sim. Vanderlei Rodrigues Júnior. Eu voto sim. 15 sim. Aprovado o projeto. Próximo processo, 03224, projeto de lei 0824, que autoriza o Poder Executivo a efetivar, mediante termos de colaboração, repasse de recursos públicos municipais para as entidades esportivas do setor privado, de autoria da prefeita municipal. Referido processo está em discussão. Passou nas comissões? Está em discussão. Ninguém quer fazer uso da palavra? Está em votação. Os favoráveis... Já está em votação. Presidente, eu gostaria de me declarar impedida de votar. Vereadora Chiara se declara impedida. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado com o impedimento da vereadora Chiara. Presidente, pela ordem. O vereador Meira estava primeiro. Perdão. Vereador Borgo. Eu estou pedindo para que os projetos aqui de discussão única sejam votados em bloco, por favor. O referido solicitação do vereador Meira está em discussão. Ninguém quer fazer uso da palavra, está em votação. Os favoráveis para essa questão, os contrários queiram se manifestar, aprovado. Vou fazer a leitura dos processos. Processo 07024, projeto de decreto legislativo que dá a denominação de rua Antônio Silvestre a uma via pública da cidade. De autoria, vereador Milton César de Souza Sardim. Moção 05524, de aplauso à editora SEAC por sua trajetória de sucesso e fecunda produção editorial, enaltecendo assim o município de Bauru. De autoria, vereador José Roberto Martins Segala. Moção 05624, de aplauso a Carol Sartori e a Sumoto, por se destacar como modelo e concorrente aos concursos de Miss Bauru, Miss Marília e Miss Regional. De autoria, vereador Antônio Carlos Domingues. Moção 05724, de aplauso ao subtenente PM Victor Prado Gomes de Sá, cabo PM Daniel Alves Lima e cabo PM Diogo Rian de Castro Salvador, pela competente atuação em missões de proteção e defesa do nosso país, enaltecendo o município de Bauru, de autoria do vereador Júlio César. Moção 05824, de aplauso a Sidney Rodrigues pelo seu desempenho em diversos setores como funcionário público do município de Bauru, cultivando amizades e deixando o seu legado, de autoria do vereador Júlio César Aparecido de Souza. Moção 05924, de aplauso à farmácia Santo Remédio por seu compromisso com a saúde, com o bem-estar e atendimento excepcional aos seus clientes por mais de 3 décadas. De autoria do vereador Edmilson Marinho da Silva Júnior. Moção 06024, de aplauso à Universidade de São Paulo USP pelos 90 anos de sua fundação, de autoria de todos os vereadores. Moção 06124, de aplauso à Pizzaria O Casarão pelos seus 50 anos de trabalho e atendimento de excelência às famílias de Bauru. De autoria da vereadora Chiara Ranieri e Guilherme Berriel. As referidos processos e moções em discussão única estão em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, está em votação. Os favoráveis para essa comissão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado. Tem um minuto de silêncio? Nada mais havendo a tratar, essa presidência dá por encerrada a 16ª sessão ordinária do dia 20 de maio de 2024, às 21h45.
Passaremos a seguir a sexta sessão extraordinária do dia 20 de maio de 2024. Ao senhor secretário para proceder à chamada dos senhores vereadores. Antônio Carlos Domingues, presente. Benedito Roberto Meira, presente. Cara Ranieri Baceto, presente. Edmilson Marinho da Silva Júnior, presente. Edson Miguel de Jesus, presente. Stella Alexandre Almagro, ausente. Fabiano André Lucas Mariano, presente. Guilherme Berreal Cardoso, presente. José Roberto Martins Segala, presente. Júlio César Aparecido de Souza, presente. Luiz Eduardo Penteado Burgo, presente. Marcelo Roberto Afonso, presente. Marcos Antônio de Souza, presente. Milton César de Souza Sardim, presente. Renato Celso Bonono Purini, presente. Biratã Cássio Sanches, presente. Vanderlei Rodrigues Júnior, presente. Lido, senhor presidente. 16 vereadores presentes, a quórum regimental. Declaramos aberta a sexta sessão extraordinária do dia 20 de maio de 2024. Eu, vereador Júnior, presidente dessa casa, invocando a proteção de Deus, demais vereadores de Bauru, iniciamos os trabalhos às 21h46. Está em discussão? A seguir passaremos aos oradores inscritos. Primeiro orador, Antônio Carlos Domingues. Abre mão da palavra. Próximo orador, Benedito Roberto Meira. Abre mão da palavra. Próximo orador, a vereadora Chiara. Abre mão da palavra. Próximo orador, vereador Edmilson. Abre mão da palavra. Próximo orador, vereador Edson. Abre mão da palavra. Próximo vereador, vereador Stella. Abre mão da palavra. Próximo vereador, vereador Fabiano Mariano. Abre mão da palavra. Próximo vereador, vereador Guilherme. Abre mão da palavra. Próximo vereador, vereador Segala. Abre mão da palavra. Próximo vereador, vereador Júlio. Abre mão da palavra. Próximo vereador, vereador Eduardo Borgo. Abre mão da palavra. Próximo vereador, vereador Marcelo. Abre mão da palavra. Próximo vereador, vereador Marcos. Abre mão da palavra. Próximo vereador, vereador Milton. Abre mão da palavra. Próximo vereador, vereador Purini. Abre mão da palavra. Próximo vereador, vereador Biratã. Abre mão da palavra. Próximo vereador é este vereador que abre mão da palavra. Passaremos agora os processos em segunda discussão. Posso pedir em bloco? Questão de ordem, senhor presidente. Deferido. Solicito que todos os processos, projetos que estão em segunda discussão sejam discutidos e aprovados em bloco. O referido solicitação do vereador Marcos está em discussão. Quem querer fazer uso da palavra está em votação. Os favoráveis pela sua comissão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado. Farei a leitura dos processos, em seguida colocamos em discussão e votação. Processo 221-23, substitutivo ao projeto de lei 8323, que concede reajuste na grade salarial pertencente à carreira do magistério, enaltece a redação do artigo 28 e do artigo 40 da Lei Municipal 5.999, de 30 de novembro de 2010, adequando a jornada de trabalho docente em atendimento à Lei Federal 11.738, de 16 de julho de 2008, e a Portaria 17, de 16 de janeiro de 2023, ao Ministério da Educação, regime de urgência de autoria da Prefeita Municipal. Processo 00524, projeto de lei de número 0224, que altera as leis municipais de número 7.500, de 1º de dezembro de 2021, Plano Plurianual, PPA, de número 7.707, de 11 de julho de 2023, Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, de número 7769, de 11 de dezembro de 2023, Lei Orçamentária Anual LUA, e autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento do exercício de 2024, Lei Paulo Gustavo, regime de urgência de autoria da Prefeita Municipal. Processo 241-23, projeto de lei 91-23, que institui gratificação em razão da atuação como pregoeiro, agentes de contratação, equipes de apoio e comissão de contratação, de que trata a Lei Federal de número 14.133, de 1º de abril de 2021, e a Lei Federal de número 13.019, de 31 de julho de 2014, de autoria da Prefeita Municipal. Processo 00924, projeto de lei de número 0124, que altera a Lei Municipal 7.757, de 14 de novembro de 2023, que autorizou o Poder Executivo a efetivar, mediante termo de fomento, repasse de recursos públicos municipais às organizações da sociedade civil do setor privado, que especifica e revoga a Lei Municipal 7.711, de 3 de agosto de 2023, Fundato e Sorri, de autoria da Prefeita Municipal. Processo 01024, projeto de lei de número 0424, que reajusta
a grade salarial referente à Lei Municipal 7.630, de 18 de outubro de 2022, agentes comunitários de saúde e agentes comunitários de endemias, de autoria da Prefeita Municipal. Processo 01224, projeto de lei 0324, que autoriza o reajuste salarial, reajuste geral anual dos vencimentos dos servidores e funcionários públicos municipais, dos aposentados e pensionistas, os estagiários, dos bolsistas e da outras providências, de autoria da Prefeita Municipal. Processo 03224, projeto de lei 0824, que autoriza o Poder Executivo a efetivar, mediante termo de colaboração, repasses de recursos públicos municipais para as entidades esportivas do setor privado, de autoria da Prefeita Municipal. Senhores vereadores, todos esses processos estão em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, está em votação. Questão de ordem, senhor presidente. Deferido. Me declaro impedido no projeto... No processo 012, o projeto de lei 0324. Presidente, eu me declaro impedida na votação do processo 032/24. Os dois vereadores declarando impedido. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado. Aprovado todos os processos com manifestação de impedimento da vereadora Chiara, vereador Fabiano Mariano. Os respectivos processos. Nada mais havendo a tratar, essa presidência agradece a presença de todos e dá por encerrada a 6ª sessão extraordinária do dia 20 de maio de 2024, às 21h53. Uma ótima semana a todos, que Deus nos abençoe.